Bom dia, amigos ouvintes. Estamos no maior prazer de poder passar mais uma live, né? Quero desejar um bom dia a todos, em qualquer lugar que você se encontre e que tenha acesso a esse canal. E hoje nós vamos continuar naquela mesma forma que eu tenho dito sempre. Esse livro é maravilhoso e digno de muito respeito. Ele há dentro dele várias contradições na maneira que foi montado os textos, porque devido não ser o mesmo escritor que fez a formação para confeccionar esse livro, teve traduções diferentes por vários tradutores para poder chegar até o português. E com isso você vai encontrar num livro da Bíblia mesmo aqui, principalmente no Novo Testamento, né? Jesus falando de uma coisa que ele tenha dito no outro livro que o outro escritor escreveu, que parece até ter uma forma bem desigual, mas e fala do mesmo texto, contando a mesma história, e embora por escritores diferentes. Então, tem onde fala de dois, ou esses dois depois no outro livro se tornam um, contando a mesma história, ou em outro lugar coisas que é um e a mesma história no outro livro é 10. Certo? Não vou citar onde está, nem os versículos, porque o interesse da minha maneira de pregar e passar o Evangelho é passar ele como ele é, mas usando as partes que leva, tipo, isso que eu estou dizendo, que tem como entender até como uma contradição, certo? E então é por isso que eu mais falo de mim mesmo e das minhas experiências e das revelações que vem me chegando, e que Jesus mandou examinar já por essas questões. Vocês examinam, né? As Escrituras. Então, por isso que eu gosto de usar mais as minhas palavras, os meus conhecimentos, porque tudo que eu falo para vocês são coisas que eu já fiz dentro da Bíblia, pesquisas que me levam a entender o porquê dos textos de alguns serem diferentes. E como a maioria dos leitores bíblicos, eles leem e não buscam interpretação. Outros até buscam, mas naquele local que ele abriu, que ele escolheu. Ele não tenta ligar um texto com o outro e ver a diferença de 1 para 10, por exemplo, como no caso dos 10 leprosos, né? No Evangelho fala de 10 leprosos. E a mesma história, você vai notar que Jesus ali, aquele encontro, e você passa para o outro Evangelho e está falando de um só leproso, certo? Eu já disse isso em outras lives, mas não é pecado, não é falha, é em tornar explicar de novo, né? Porque quanto mais ficamos inteirados de algo, ele se torna mais impressionante, mais gostoso. É tão bom quando a gente se encaixa dentro de certos conhecimentos que nos é muito necessário, né? Então, é por isso que, às vezes, eu não vou fugir que alguém possa até pensar, por que ele não leu a Bíblia em si
todas as vezes que ele só fala, e porque ele não citou o versículo e o capítulo e o livro que a gente ia olhar. Quase sempre eu faço isso, né? Mas nem sempre. É exatamente por isso. Porque às vezes eu passo um versículo para você, capítulo, livro, e você lendo aqui, depois em outra ocasião você vai ler, vai falar sobre o assunto, e você vai encontrar esse assunto que você ouviu do versículo que eu passei em outro lugar da Bíblia, que você vai entender em formas diferentes. Você viu aí o porquê, a causa de milhões de seitas? Porque até a macumbaria, até a magia negra, se você perguntar, eles vão querer procurar base bíblica. Nem que seja para te convencer, tentar te enganar, alguma coisa assim. Mas acontece que você encontra até mesmo dentro da Bíblia, não diretamente, mas indiretamente. Para quem quiser fazer uma análise ao seu modelo, vai encontrar razões para isso. Não de levar uma galinha preta para a encruzilhada, isso não vai encontrar. Não vai encontrar um bode na encruzilhada. Mas você vai encontrar bodes na Bíblia sendo levado para oferecer para perdão dos pecados, quando tinha essa lei de Moisés, né? Você vai encontrar. Se um bode, olha só, não é essa a interpretação que tem que ser feita, mas vamos que alguém esteja interpretando a seu modo. Ele vai pensar o seguinte: o bode é o animal certíssimo para mim ficar sem pecado. Veja bem? Então, aí ele pode levar esse bode para a encruzilhada por falta de entendimento ou querendo fazer as suas próprias conclusões. A macumba, aí a magia negra sempre leva bodes para a encruzilhada. Se você arrochar ele sobre a questão, e ele sendo assim quase um filósofo dentro do que ele faz, é claro, ele está evoluído. Seja no erro, seja no acerto, ele está evoluído sobre aquilo. Então ele vai falar para você: meu amigo, o bode não é tão amaldiçoado assim como você está tendo, já entra rasgando para cima da gente. O bode era usado até para tirar os pecados das pessoas. É por isso que levamos e o sacrificamos. Mas, por que na encruzilhada? Ele tem lá as teorias dele. Porque assim como tem os bons espíritos, que traz uma mensagem reveladora, tem o outro também lá que traz uma mensagem reveladora, no sentido que ele está querendo. Mas eles não deixam de usar, nem que seja um versículo bíblico, para poder abrir espaço naquilo que eles pensam, naquilo que eles falam, naquilo que eles mentem, naquilo que ele quer te enganar. E não tem um outro jeito melhor de enganar no sentido espiritual. Quem está procurando, que tem alguém que não se importa, né, com a vida espiritual, mas quem está se importando, ele fica na maior facilidade de receber o engano. Por quê? Porque quem vai chegar até nós para tentar essa enrolação vai ser exatamente pessoas que têm uma certa experiência com essa base. Porque a Bíblia é a base de todo o evangelismo do planeta, certo? E então, é por isso que eu procuro sempre falar, e às vezes coisas duras e que são, da minha maneira, incontestáveis, porque eu não venho criar palavras. E nem tirar palavras da boca de Deus para fazer esse injetamento, até mesmo mundial. Eu não vou usar isso. Mas sim,
receber do que está de Deus escrito e passar por uma fórmula direta e mais fácil de ser entendido. Porque muitos que até se formou em teologia sistemática, eles veem que esse versículo, ou aquele livro, ou aquele outro, há algo ali dentro falando a mesma coisa em sentidos diferentes, mas na teologia sistemática, ele é ensinado a pregarem aquilo da maneira que o professor da teologia passou para ele, como missal papal. Por que não se coloca dentro dessa seita as coisas da seguinte forma? Eis aqui a Bíblia. Vocês vão fazer o que está escrito na Bíblia. Eles adotam a Bíblia como um ponto de referência, mas as ordens estão para os sacerdotes aí. Não estou falando mal contra a religião de ninguém. Eu estou falando de coisa, eu quero que vocês me entendam, que eu não estou agredindo religião nenhuma. Eu estou tentando ajudar. E as pessoas pegam as palavras que eu estou dizendo se quiserem, porque tem livre-arbítrio e direito. E eu não tenho o direito de atacar, eu não estou atacando. Eu estou falando de coisas que ele sabe que é assim, certo? Aí ele vai ter que fazer as direções entre esse missal. Já em uma interpretação paralela usando bases bíblicas. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por uma Bíblia católica. Tem algo extraordinário nos livros apócrifos, certo? Que foram tirados da Bíblia e eu não concordo, de maneiras alguma. Porque ali dentro não tem algo para mal, dentro desses livros. Tem experiência profundíssima de homens e mulheres santas. E por que arrancar da Bíblia? Né? Então tornou-se, os outros entendam como quiser, mas para mim foi um furo, um erro, um desrespeito nessa tirada desses livros. Né? Que os 6 livros que praticamente ficou inutilizado, né? Escondidos, como, por exemplo, o livro de Ruth, passaram uma parte, colocando o livro de Ruth na Bíblia, mas a outra parte do livro de Ruth, os católicos praticantes, que têm a Bíblia, sabem do que eu estou falando. Então, veja aí o prejuízo que estamos tendo na tirada desse livro. Se a metade do livro poderia pôr na Bíblia, que julgavam serem certa, não estou ligando isso a pessoa nenhuma, viu, amigo Lito? Eu estou contando a realidade. E por que a outra metade do livro de Ruth foi amaldiçoada a ponto de ter que arrancar de dentro da Bíblia? Então, eu não conformo com isso, mas também não convido para que faça o que eu penso acerca disso. Os meus análises são feitos respeitosamente, com o direito de expressão de cada um, certo? E interpretação, porque cada um é que vê a parte que fica melhor. O que é bom para mim pode não ser bom para você, passando isso para o sentido material. Eu, por exemplo, legumes, vamos à abóbora, que o povo usa até ditado, né? Quem gosta de abóbora é porco, não é? Quantas coisas especiais se fazem com a abóbora, que até a semente dela é um remédio
maravilhoso. Eu, às vezes, faço a farinha da abóbora aqui na minha casa, porque tremendamente, olha, inexplicável a maneira com que a semente da abóbora trabalha o intestino da pessoa e o estômago. Então, mas tem pessoas que falam, não, o que tem para o almoço de hoje? A primeira palavra que ele quer ouvir é que tem carne, né? Isso quase de modo geral, também não é todos. Tem pessoas que não gostam de carne. Então, mas se começar, eu fiz uma abóbora e tal, tem alguém que gosta de abóbora, assim como eu, que vai, nossa, que bom, né? Tem abóbora. Mas tem pessoas que falam, para que pôr isso na mesa? Abóbora, não é? Você viu? Então não podemos exigir de um a mesma coisa que do outro. Por quê? É ele que sabe, é ele que sente o sabor, é ele que tem interesse por isso ou aquilo. E quem deu esse direito para ele ser assim? A Bíblia diz que foi o próprio Deus que deu esse livre-arbítrio, esse poder de escolha. Está vendo aí? Então, se é um livre-arbítrio, é um poder de escolher o lado que quer ficar. É bíblico. Não sou eu que escolho o seu. Aliás, eu não tenho nem o direito nem de pensar em trocar os seus rumos, as suas opções. Né? Não posso. Tem algo aí que eu não posso tocar, porque a lei o batizou, né, e tal, assim, e a gente deve respeitar a lei do país, a própria Bíblia exige isso, né? E que muitas vezes estamos vendo gente sendo atacado por deixar de cumprir as leis. Mas ele vai cumprir as leis não porque ele tem certeza que elas estão totalmente 100% certas, porque é claro que não. Até o emblema, até aquela esfinge que tem na porta dos foros, está mostrando uma mulher, simbolizando a lei, com um pano amarrado nos olhos. Significa não vemos tudo, alguma coisa passando por cima e que não é 100%. E eles mesmos pregam. A lei é cega. Está vendo aí? O senhor está falando, não, os advogados sabem disso, os juízes sabem disso, todo mundo sabe disso. Se alguém me perguntar, se você que é contra, que não conforma com isso, por que não ataca diretamente isso? É porque, primeiro, eu não tenho direito. Não sou eu o administrador das leis. Para isso, você tem que ter uma autorização de alguém, né? Até chegar lá. E adiantaria eu me opor diretamente, que quando eu falo indiretamente, eu falo que está errado. E me coloco como cidadão com direito de achar o que penso, né? Que posso estar certo, pode estar errado, mas não o direito de abolir lei nenhuma que tem ali dentro. É dar pancada no vento. Então é por isso. Mas nem por isso nós temos que nos acamuflar e deixar de falar a verdade. Porque a própria Bíblia, que é essa que eu estou aqui na minha frente, e não li nada nela ainda, fala para obedecer às leis do país. Certo? Porque se você obedecer parte da lei, não precisa você, porque você está sendo obrigado a obedecer aquilo que você está engolindo, quase que gasta de enforcar, é só você não fazer o que eles fazem. Porque acreditar você não é obrigado, obedecer você é obrigado, mas ser igual aos elementos que está passando isso, você não tem obrigação nenhuma. As leis podem até te obrigarem,
mas obrigando você, você não fazendo, não foi por livre vontade, não há pecado, não há falta de caráter. Eu fiz porque não achei outro jeito. Tinha alguém acima de mim que me forçou a fazer isso, não é? E aí está onde, não só por estudarem muito, não estou abatendo a condição do estudo, aliás, eu incentivo que estudem. Eu tive sonhos, muitos, de entrar na área da zootecnia. Quando na minha juventude eu pensava tudo isso, ou ser um engenheiro mecânico industrial, certo? Ou ser um engenheiro eletrônico. Eu tive vários sonhos, não consegui chegar lá. Por certas fraquezas nas lideranças, né, que devia colocar todo mundo com o mesmo direito, estudar sempre. Porque tem que existir uma escola que é considerada ruim e tem que, olha, eu vou pôr meu filho na escola tal porque é melhor. Ou existe duas maneiras de aprenderem, já começa errado desde aí. Porque então esse que estudou com condições numa escola que julgam ser melhor, quer dizer, porque tem a pior. E os outros que estudou nessa pior, então nunca vai ser um bom profissional, né? Sou eu que estou falando isso? É a profundidade do entendimento. As próprias lideranças falam que algo não é muito bom, ou não é bom, e que algo é especial. Foi o que eu disse numa live passada, que se aqui tivéssemos o cuidado de pagar melhor os professores, que é o segundo os pais, presença dos pais nas escolas para saber do seu filho o que está acontecendo e acompanhar os seus boletins, né, as suas provas, para ver se tem algo errado. Talvez não precisaria estar saindo gente daqui formar nos Estados Unidos, né? Interessante isso, né? Quando você procura um lado que oferece coisa melhor, é por quê? É porque o lado que você está executando, você descobriu que é atrasado. É muito triste isso, você não acha? Muito triste. Então, as pessoas saem daqui e falam, não, eu quero ser um médico, mas eu quero formar lá em Harvard, nos Estados Unidos. Ou pelo menos na Índia, né? Que também não fica muito atrás. Alguém vai para a França. Alguém acha que no Portugal é melhor. Você acha que alguém, por mais atrasado de pensamento que seja, ele deixaria no seu país uma eficiência tal qual a outra de outro país, para ir para lá só para... Tem alguns que sim, para se divertirem também, conhecendo outras culturas, né? Mas não. Eles, às vezes, formam aqui no Brasil e vai completar os conhecimentos lá no outro lado do mundo. Será por quê? Ele sabe que lá tem conhecimento que aqui não teve, tem a eficiência no ensinamento que aqui ele não achou capaz. Quando saem para fazer turismo daqui para outro canto do planeta, tem coisas lindas sim. Eu nunca fui, mas a gente vê através de televisões coisas lindas. Alguém vai para lá. Veja o que aconteceu. Falta de incentivo. Porque no nosso país tem algo muito mais bonito
do que em outros por aí. Não em todos, é claro, tem lugar que tem coisas que, né, está enquadrado nas 7 maravilhas do mundo. Não estou desfazendo que alguém tenha dinheiro e vai lá. Não. Mas eu não vejo incentivo do nosso. Os grandes rios, a maior quantidade de água doce da terra, as florestas mais lindas do que no mundo não encontra em nenhum outro lugar, só no nosso. Não vê ninguém falando disso. Venha visitar o Brasil e ver as nossas maravilhas. Me parece, eu não tenho certeza, mas que colocou o Cristo Redentor, né, nessa linguagem aí das maravilhas do mundo, né? Eu não vejo assim. E também não sou contra. É um enfeite, puseram lá. Mas tem lá uma barra de concreto. Certo? Alguém vem lá do outro mundo para ver, porque eles não tiveram essa atitude de fazer um monte de concreto. Sendo que, lembre bem, eu não estou contra. Até eu acho bonito aquilo lá. Eu estou colocando valores. Eu não estou colocando que foi mal feito, que alguém teve uma ideia diabólica e fazer aquilo. Eu não estou falando nada disso. Que até eu, se eu pudesse, eu já tinha ido lá no pé dele, pela altura, admirar a estrutura, o engenheiro que fez aquela engenharia tremenda. Tem as suas grandezas, mas eu quero referir ao natural. O que nós temos para oferecer em termos de turismo para o mundo. Eu estou querendo ver se, pelo menos, ajudo a colocar o natural. Porque o que foi feito, já está dizendo, alguém fez. E eu quero colocar o natural assim como Deus o fez. Né? Essas maravilhas que existem aqui no Brasil. Poderia estar rendendo mais dinheiro, né? Se essas coisas fossem mostradas assim. Não quero ver o Cristo Redentor, não, tudo bem, vamos lá. É lindo. Engenharia, né? Colocou-se num lugar visto de longe. É muito bonito lá mesmo. Vamos lá. Mas mostrar para ele também o porquê nós tínhamos, pelo menos, que ter o maior respeito e o maior orgulho, que é aquilo que é existente do natural, certo? Que você não ajudou a fazer e nem eu, certo? Tudo do que foi feito se fez por um ser altíssimo e não foi um engenheiro qualquer. E eu não estou detonando nada que foi construído no país. Porque, infelizmente, até para falar essas palavras aqui, que é o meu direito, desde que eu não esteja ofendendo, qualquer que seja, se ele fez errado, o problema é dele. Se ele fez certo também, isso é o problema dele. Mas tem gente me vigiando, certo? Se vocês não sabem, já cortaram um dos meus vídeos. Tá bom? Só que não deram a explicação por que cortou, onde foi. Só fala aqui por uma palavra, então, que para mim aprender, tipo assim, com palavras rústicas, né? Posso dizer que com essa eu fosse aprendendo a lição. Lição de quê? Para não falar a verdade? E não é só esse, não, que fizeram comigo, esse pobre coitado aqui, não. Cortaram foi canais de advogados, pessoas estudiosas. Agora ele lá, não sei o que ele falou, né? Também não posso me meter, mas só estou dizendo que cortou, e não foi só do meu, certo? E talvez por eu estar levando uma palavra como essa, uma coisa original, cortar não pode deixar. Mas então pelo menos explique. Fala, você falou isso aqui, ó, e vai ofender um outro bem ali.
Agora, se você falou isso aqui contra a lei e conseguir provar também que aquela lei está andando corretamente certo, o que tem? Eu fico do lado. Mas sem explicação, simplesmente corta. É o mesmo que dizer, você não é nada, você não vale nada, suas palavras é um lixo. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Corta. Sem explicação, só corta. Só isso. Simples assim. Prezado amigo. Se você tem gostado, você navegando aí, me encontrar e você gostar, achar que tem algo de interessante, por favor, passe para outro. Porque nós precisamos de um mundo menos mentiroso, menos corrupto e com mais verdade. E é o que eu tento passar. Sem usar a formatura, sem pensar que o estudo vem trazer só isso. Porque senão, altos estudiosos aí não seriam os maiores corruptos. Às vezes, né? Não estou enquadrando todo também não, certo? E eu só vou errar aqui nisso que estou falando quando eu ofender a intimidade do outro, entendeu? Eu não estou dando nome às pessoas. Eu estou falando contra os erros e aplaudindo os acertos, seja de leis, seja de formados em alguma coisa, ou seja de um analfabeto. Porque para mim eu não vejo diferença. Seres humanos, como eu disse na live, estou quase terminando aqui, pessoas que acharam mortos em cidade que eu morava, debaixo da ponte. No outro dia, ele que nunca tinha sido visto por ninguém, foi visto pela mídia. E houve lá assim, uma discussão, alguém que dizia, deu uma parada cardíaca. Outros diziam, não, é um bebum qualquer. Né? Usou a expressão que quis. Ou seja, ele ficou famoso para aumentar o Ibope, mostrando o corpo. Achou-se debaixo da ponte ou num tambor de lixo. Quando acha um esquartejado num galão de 200 litros, a televisão só fala nisso. Ou seja, eu vou usar uma expressão dura para terminar. A desgraça de um é a felicidade do outro. É isso que eu estou tentando para ver se consigo desfazer. Eu não dou conta de consertar o mundo, mas eu tenho que fazer parte dos que estão querendo ver se melhora a situação do planeta. Senhor, meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque só de conseguir viver diante das situações, já temos sido revelados. Porque está tão difícil o mundo. Tem tanta gente chorando que perdeu os filhos, numa catástrofe, até mesmo pela natureza, ou por má administração. O que eu quero dizer, Senhor, é acerca dos que estão chorando por alguma causa. Quem sabe até de fome, né? Quem sabe por ter a mãe doente em casa e não ter como fazer nada por ela. É isso que eu estou pedindo, Senhor. Sem tocar na maneira de resgate que o Senhor tem formado antes que o mundo existisse. Eu agradeço por tudo, os santos do Senhor, os anjos, que cercam as pessoas, que às vezes, nesse instante, estiver ouvindo as outras lives que eu tenho passado, né? E peço que os livre do mal. E o mesmo que pedimos a nós, pedimos a todos no planeta, Senhor, sem acepção de pessoas. Conhecimento, revelações e sabedoria, que a verdadeira só vem do Senhor. E agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.